Quais as novas regras para as eleições 2020? Bem, primeiro, uma novidade. O plenário do TSE acabou de aprovar, há algumas horas, portanto uma notícia bem fresca, resoluções com novas datas para as eleições municipais de 2020. Nós teremos o primeiro turno sendo realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno do dia 29 de novembro. Mas outras mudanças estão previstas desde a mini-reforma eleitoral de 2015. Vamos conhecê-las? Primeiro, coligações proporcionais. Elas deixam de existir. Como era? Vamos supor que nós tínhamos uma coligação, que é uma união de partidos, para candidaturas, neste caso, proporcionais, ou seja, para vereador, deputado estadual, deputado federal, em que era uma união de partidos. Como neste exemplo, 4 partidos, a Rede, o PSB, o PCdoB e o PSOL, se uniram e faziam parte de uma coligação. Neste exemplo, coligação Esquerda Unida. Veja que, somando os votos de cada candidato de cada partido, a Rede conseguiu ter 30 votos, o PSB 70 votos, o PCdoB 20 votos e o PSOL 80 votos. Isso dá um total de 200 votos, ou seja, a coligação Esquerda Unida conseguiu ter 200 votos. Com um coeficiente eleitoral de 40 votos, e você não precisa, neste momento, saber o que é um coeficiente eleitoral. Apenas tenha em mente que, neste exemplo, o coeficiente é de 40 votos. Esta coligação conseguiu eleger 5 vereadores, porque o cálculo é muito simples. Você pega 200, que é o total de votos que a coligação teve, e divide pelo coeficiente eleitoral. 200 dividido por 40 dá 5. Então, os 5 primeiros candidatos em número de votos dessa coligação foram eleitos. Então, exemplo, Daniel do PSOL, 18 votos, Vinícius do PSOL, 16 votos, Leandro da Rede, 15 votos, Tiago do PCdoB, 14 votos, Daniela do PSB, 12 votos, foram os 5 mais votados. Assim, eles foram eleitos. Já Thaís da Rede, com 11 votos, o Márcio do PSB, com 10 votos, e os demais candidatos não conseguiam ser eleitos. Então, veja que, neste caso, o PCdoB ele teve apenas 20 votos, mas conseguiu ter o quarto colocado. Então, como essa coligação elegeu 5 vereadores, ele entra. Veja que o PSB conseguiu ter 70 votos. Entretanto, só conseguiu eleger 1, porque entre os 5 mais votados, só conseguiu 1. E agora, como será? Bem, vamos manter os votos que cada partido teve no exemplo anterior. Aí é importante dizer, cada partido vai sozinho, não existe mais união de partidos. Cada um tem que conseguir o máximo de votos possível para conseguir obter o coeficiente eleitoral. Veja a Rede conseguiu 30 votos, o PSB 70, o PCdoB 20 e o PSOL 80. É muito simples. É pegar o número de votos que o partido teve e dividir pelo coeficiente eleitoral. Veja que se eu dividir 30 por 40 no caso da Rede e 20 por 40 no caso do PCdoB, esses partidos não conseguem chegar a uma cadeira, então eles não elegeram ninguém. Já no caso do PSB, se você dividir 70 por 40, você vai ter um número de 1 com alguma fração. Então o PSB conseguiu eleger um vereador. Já o PSOL obteve 80 votos. Se eu dividir por 40, que é o coeficiente eleitoral, você verá que o PSOL conseguiu eleger 2 vereadores. Portanto, agora será cada um por si. Não existirá mais a união de partidos. Número de candidatos. Nesta imagem nós temos um exemplo de como funcionava antes. Nós tínhamos, por exemplo, um município que tinha 8 vereadores. Cada partido poderia colocar o dobro do número de cadeiras em disputa na eleição. Então poderia colocar 16 candidatos. Se o município tivesse 30 vereadores, poderia colocar 60. Se tivesse 40, poderia colocar 80, sempre o dobro. E agora como será? Cada partido poderá colocar 150%, ou seja, uma vez e meia a quantidade de cadeiras. Então, neste município fictício, por exemplo, se ele tem 8 vereadores, nós poderemos ter, por cada partido, um total de 12 candidatos, que é 8 vezes 1,5.
Entretanto, em municípios que nós tenhamos menos de 100 mil eleitores, cada partido poderá colocar, como era na regra anterior, o dobro da quantidade de cadeiras. Então, neste município que tem 8 cadeiras de vereador, vai continuar podendo colocar 16 candidatos. Comissões provisórias, mais uma mudança. Como era? As comissões provisórias eram órgãos cuja validade era determinada pela executiva do órgão partidário. Na prática, as comissões provisórias dos partidos, que funcionavam apenas em períodos eleitorais, promoviam as convenções partidárias, onde eram selecionados os pré-candidatos. Como será? Todos os partidos interessados no lançamento de candidaturas deverão possuir diretórios municipais constituídos, e não somente comissões provisórias. Os diretórios são órgãos de administração dos partidos políticos com um prazo determinado de vigência. São compostos por filiados selecionados para representar diferentes correntes de pensamento e atuação dos partidos. Ou seja, agora, se um partido quiser ter candidato em um município, deverá ter um diretório municipal. Não poderá simplesmente ter uma comissão provisória como era antes. Domicílio eleitoral. Antes, você necessitava ter um domicílio eleitoral num determinado município um ano antes das eleições para poder ser candidato por esse município. Agora mudou. Agora o prazo é de 6 meses, ou seja, se você quiser se candidatar para um cargo em um município, você deverá ter o domicílio eleitoral apenas 6 meses antes da eleição. O prazo, portanto, foi reduzido pela metade. Cláusula de desempenho. Essa trouxe algumas mudanças. Apenas os partidos que passaram na cláusula de desempenho nas eleições de 2018, onde cada partido deveria ter pelo menos 1,5% dos votos para deputado federal a nível nacional, e ao menos 1% em 9 estados, conseguiu passar pela cláusula de desempenho. Esses partidos agora eles continuam tendo direito à propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Quem não passou não vai aparecer mais nem no rádio nem na televisão. Esses partidos que passaram continuam tendo acesso ao fundo eleitoral. Quem não passou não terá acesso. E por fim, os partidos que passaram na cláusula de desempenho terão a sua presença garantida em debate. Já quem não conseguiu passar na cláusula de desempenho poderá ser convocado para um debate. Entretanto, a sua presença não é obrigatória. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho. Estamos entrando no período eleitoral e nós teremos sempre novos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.